livro de vocês na página 27, lá na parte de português. Todos já abriram o livro, daí passam ali um joinha, para daí a prof ver quando tiverem com o livro certo. Ali na página 27, nós estamos tem um trecho, né, da carta dos girimundos, né? E lá fala sobre 2 sinais de pontuação específicos, né? Quem sabe dizer qual é o nome desses 2 sinais de pontuação que nós temos ali? Pode falar, Enzo. O travessão e os 2 pontos. Isso mesmo, o travessão e o 2 pontos. Então, eu vou pedir ali, já que o Enzo já iniciou, para ele ler essa parte da carta para nós relembrarmos um pouquinho. Porque já faz uns dias, né, que a gente leu, então vamos relembrar esse trecho onde é utilizado os 2 pontos e também o sinal de travessão. E depois nós vamos conversar para que serve, tá bom? Então, lê pra gente, Enzo. Observe o uso dos sinais de pontuação no trecho a seguir. Dia desses, estava em cima da minha cama, mordendo a ponta do meu travesseiro, e eu disse: Sabido, o que você está fazendo? Ele olhou e tive a impressão que ia falar comigo, mas não falou, calado. Isso. Então, a gente percebe ali que teve ele utilizou os 2 pontos quando ele fala, e eu disse. Aí ele bota 2 pontos. E logo em seguida, ele já coloca o sinal de travessão. Então, Ana Júlia, responde pra gente a letra A. O que indica os 2 pontos no final da primeira frase ali? Para começar uma explicação ou uma enumeração. Para começar uma explicação ou o quê? Ou enumeração. Isso, assim, mas de forma resumida, de forma simples, os 2 pontos eles servem para quando você vai falar algo, né? Para quando você vai ter uma frase de uma outra pessoa, você vai dizer uma frase que alguém disse ou uma frase sua mesmo. Então, indica ali que alguém vai falar. Quando eu coloco os 2 pontos, é que vai ter uma fala específica de alguém, tá bom? Aí, vocês podem colocar de forma mais resumida que os 2 pontos indica que alguém vai falar, para ficar mais claro, tá bom? Então, podem anotar aí no livro de vocês quem ainda não respondeu. E fala pra gente ali. O travessão foi usado com qual finalidade? Quando indica a fala de uma pessoa. Isso, quando, igual ali eu falei, né? O Emanuel, o Samuel chegou para mim e disse 2 pontos. Aí eu vou colocar o travessão, porque vai ser uma fala do Samuel. Eu fui ao cabeleireiro cortar o cabelo. Então, daí eu uso o travessão quando eu vou dizer, quando eu vou narrar ou vou escrever essa fala da outra pessoa ou até mesmo minha, se eu estiver narrando uma história, um acontecimento meu, tá bom? Pode perguntar, Gustavo. Ah, daí ali a gente escreve que é para indicar a fala. O travessão é usado para indicar a fala de um personagem ou de alguém. Você pode colocar, tá bom? Quer perguntar, Jackson? Não? Ô, professor, não consegui ouvir. Quem falou ali que não conseguiu ouvir? Eu. A letra... Você quer perguntar, Valentine? Pode perguntar. Não? Tá.
Então, todos entenderam, Não, ok? eu não entendi. Tá, você não entendeu a qual parte? A do travessão. A do travessão é quando vai ter uma fala direta de um personagem ou de uma pessoa ali do texto. Igual eu dei o exemplo ali, o Samuel chegou e disse, 2 pontos. Aí, eu que estou narrando essa história, eu sou o narrador. Então, eu tô dizendo, Samuel chegou e disse, 2 pontos. Aí, eu vou dizer agora o que ele disse, só que eu ainda continuo sendo narrador. O Samuel não tá contando a história, quem tá contando sou eu. Aí, eu vou colocar o travessão, mas porque a fala é dele. Aí, eu vou dizer o que ele falou pra mim o quê? Eu coloco o travessão... Eu fui ao cabeleireiro e cortei o cabelo, ponto final, certo? Eu usei ali o travessão porque foi uma fala direta, uma frase que ele disse, mas que eu estou contando para vocês, porque eu sou o narrador, a narradora da história. Deu para entender? Então, daí você coloca ali que é quando eu vou falar quando eu vou escrever uma fala direta de um personagem, tá bom? Vamos fazer ali a 16. Eu vou explicar para vocês a atividade 16, mas vocês vão fazer depois que encerrar ali a aula do Zoom, porque vocês vão ter que criar um pouquinho, tá? E aí nós vamos pular para 17. Mas primeiro eu quero ver se alguém fez, né? Para dar ali, para mostrar para os colegas como que foi feito. Ali tá pedindo, eu vou pedir para a Yumi ler pra gente o enunciado. Pode ser, Yumi? Pode ler, então, da 16. Escreva o nome da 16 ou da 17? Da 16. Daí a gente só vai explicar e depois vocês vão estar fazendo. Partindo dos assuntos das cartas, elabore um diálogo entre os personagens. Não esqueça de utilizar os sinais de pontuação adequados. Isso. Então, quais são os 2 sinais de pontuação que nós temos que usar aqui, que nós usamos anteriormente? Os 2 pontos e o travessão. Isso, mas não podemos esquecer que nós já sabemos usar a vírgula, o ponto final, ponto de interrogação, caso seja necessário no diálogo de vocês, né? Mas ali, então, o que vocês vão fazer? Não precisa necessariamente ser do assunto ali da carta, tá bom? Vocês podem criar um diálogo como se vocês estivessem conversando com um amigo de vocês, tá? Então, por exemplo, eu cheguei lá e fui falar com um amigo. Oi, Gustavo, tudo bem? Aí, tudo bem. E aí, sabe, Gustavo, que hoje eu encontrei o Jackson e o Jackson me disse... Aí eu vou colocar os 2 pontos e vou colocar o travessão na linha de baixo. Não pode ser na mesma linha. Sempre quando uma pessoa vai falar, é sempre na linha de baixo o travessão, tá bom? E aí o Jackson me disse que ele foi comprar comida pra calopsita dele. Ponto final. Aí o Gustavo vai... falar ali, terminar de falar com o amigo dele. O amigo dele vai dizer, era a Giovana, amiga dele, que tava conversando. Aí a Giovana vai dizer, que legal, que bom que ele compra alimentos bons pra calopsita dele. Então tá, tchau, tchau, tá bom? É um diálogo bem simples assim que vocês vão estar criando. Aí eu gostaria de saber, teve alguém que já fez essa questão 16 e gostaria de compartilhar com os amigos como que fez? Não? Quer compartilhar, Maria Júlia? Quer? Então abre ali teu áudio e compartilha com a gente como que ficou a sua. Eu fiz tipo a conversa do WhatsApp, eu e a Ana. A conversa entre você e a Ana. Então tá, então fala pra gente como que ficou essa conversa. Maria, no grupo? Não, só eu e a Ana mesmo. É que vocês não conversam muito com a gente. Eu sei que tem particular, porque eu tenho a Ana também. Então, vamos lá. Vai lá, Maria Júlia, fala pra gente. Daí eu botei, oi, tudo bem? Oi, sim, que bom. Você quer conversar? Sim, quero. Quer conversar do quê? Não sei. Entendi. Mas ali faltou uma coisinha, né?
Você tem que usar os 2 pontos e o travessão. Quando você vai ter que dizer uma fala que ela falou, que algo que alguém contou pra você e você vai contar pra ela. Então, elabora ali novamente, porque tem que usar os 2 pontos e o travessão, como se você estivesse contando algo pra ela ou ela contando algo pra você, tá bom? Alguém mais fez? Pode falar, Valentine. Eu não fiz, mas eu só ia falar que eu não entendi direito o que é um diálogo. O diálogo é como se você estivesse conversando com um amigo. Aí você vai pegar e nessa conversa com seu amigo, depois que vocês se cumprimentaram e tal, como se vocês estivessem lá na sala de aula conversando. Depois que vocês se cumprimentaram, aí vocês acabaram de voltar do recreio. Aí você vai contar pro seu amigo: "Ah, sabe o que o Vitor me falou lá na hora do recreio?" Aí você vai falar, aí a outra amiga vai perguntar: "Ah, o que o Vitor falou?" Aí você vai dizer: "Ele me disse", daí 2 pontos, "que ele comprou um delicioso." Aí na outra linha você vai colocar: "Travessão, que ele comprou um delicioso bolo de chocolate na cantina." Certo? Aí depois sua amiga vai dizer: "Ah, será que tava gostoso mesmo? Então amanhã eu vou lá comprar." E diz. Nega maluca. Certo? No chão. Tem que berrar com os outros. Eu comprei Deu pra entender, Valentine? quando tava no pré. Pedir pro Rickson fazer a leitura pra gente do enunciado. Escreva o nome de cada imagem e una as partes para formar novas palavras. Isso. Aqui nessa parte, tem um nome que nós chamamos para esses tipos de palavras, que se chamam assim, palavras radical. Por quê? Porque, por exemplo, assim, ó, tem palavras radical com uma palavra só e tem palavras radical com 2 palavras, que nós chamamos de palavras compostas. Nesse caso aqui do nosso, são palavras compostas, né? E... Só um pouquinho, deixa a prof explicar. E aí, a palavra radical é quando ela vem de uma outra palavra. Por exemplo, se eu disser pra vocês assim, chuveiro. Quais outras palavras dá pra gente criar ali com a palavra chuveiro? Dá pra falar, pra escrever chuva, chuvarada, dá pra escrever, entendeu? Por quê? Porque ali, mas por que dá pra escrever essas palavras? Porque o início delas são todas iguais. Então, nós chamamos ali de palavras radical. E agora, essas outras que nós vamos chamar são palavras radical, mas elas são compostas. Mas depois vocês vão aprender um pouquinho mais sobre isso. A professora tá falando assim um pouquinho, mas depois vocês vão aprender. O importante agora aqui é a gente desvendar o mistério dessas palavras e formar uma outra palavra. Por que desvendar o mistério? Porque ali no livro de vocês tem uma imagem e depois vem outras palavras. Então, eu tenho que somar essas palavras para formar uma única palavra ali e formar algo que faça sentido. Igual ali na letra A. Qual é a imagem que tem ali? O cachorro. Um cachorro. Mas ali, aí se eu colocar assim, ó, cachorro de guarda, combina muito? Geralmente a gente chama como? Isso, geralmente a gente não chama cachorro de guarda, né? Nós chamamos, igual o Enzo falou, cão de guarda. Então, ali é só vocês, tipo um enigma, para vocês pensarem de que forma essas palavras vão ficar melhor ali, certo? Igual, por exemplo, daqui a pouco vocês escrevem, tá? Vamos só fazer aqui oralmente e depois vocês vão estar escrevendo. Fala pra gente, Rickson, como ficaria a letra B? Pé de moleque. Isso. Fala pra gente, Joaquim, como ficaria a letra C? Couve-flor.
Isso. Fala pra gente, Gustavo, como ficaria a letra D. A letra D, girassol. Isso. Yumi, fala a letra E. Peixe espada. Isso. Agora o Vitor, a letra F. Letra F. Gigante. Isso. A Valentine, a letra G. Lá na página 28. Peixe espada. Ô, prof, eu posso falar uma coisa? Espera só um pouquinho. O da Valentine acho que travou. Fala então, Pietra, pra gente a letra G. Girassol. Arco-íris. Isso. Agora a Valentine fala a letra H. Guarda-chuva. Isso. A Ana Júlia fala aí. Tamanduá, Brasil. Tamanduá, Brasil, será? Ali tá mostrando o Brasil? Bandeira. É o que ali? A bandeira. Isso. Tamanduá, bandeira. E ali agora a Maria Júlia fala a J. Isso. Então, vocês observaram ali que nas imagens não é bem o que vai formar ali naquela frase, né? Porque, por exemplo, ali, vai formar ali couve-flor. O couve-flor, ele realmente é como aquela flor que tá ali? Não, é bem diferente. Só que ali são enigmas pra gente desvendar. Então, por isso que tem ali imagens e a gente vai desvendar e vai formar uma outra coisa, certo? Igual ali do Tamanduá. Dava pra gente falar Tamanduá Brasil porque é a bandeira do Brasil. Daí a gente tem que pensar um pouquinho e ver que enigma será que é esse. E daí formou um animal, Tamanduá bandeira. Certo? Conseguiram compreender o que é para fazer nessa atividade da página 17? Certo? Essa é bem facinho, né? Falar igual o Enzo, é mamão com açúcar. Agora eu posso falar minha